Muito bem, irmãos. Hoje nós vamos ainda falar um pouquinho a respeito da palavra do Senhor. E agora em Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 6. Eu quero falar nesse texto agora pela manhã e também quero falar à noite. Sobre o mesmo texto e sobre uma outra perspectiva. Mas hoje pela manhã nós vamos falar sobre egoísmo espiritual. Vamos aprender o que é isso. Não pode ser uma coisa boa. Um negócio que começa com egoísmo não pode ser uma coisa boa. E não é mesmo. Mas vamos aprender o que é ruim e como nós podemos evitá-lo. Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 6. Diz assim o texto da palavra do Senhor: De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Deus dá graça aos humildes. O que é egoísmo espiritual? O egoísmo espiritual é uma armadilha que a gente incorre quando a gente aceita Jesus. Aceitar Jesus é uma coisa linda e maravilhosa em todos os sentidos. Mas tem uma armadilha e eu queria que a gente detectasse ela hoje. Que é o seguinte: quando você aceitou a Jesus, você estava com algum tipo de problema. Irmãos, é muito raro, embora eu não ache que seja impossível, mas é muito raro alguém aceitar Jesus quando está tudo bem, né? Um dia você estava lá, deitado na rede, olhando para a natureza e pensando, sabe de uma coisa? Eu acho que eu preciso de Deus. E aí você foi lá e aceitou. Não vou dizer que isso não aconteça, mas é muito difícil. O que geralmente aconteceu é que você estava com algum problema, uma luta, uma dificuldade, você estava muito infeliz, você estava passando por aquele aperto da vida, e aí você estava procurando uma solução. E aí você encontrou Jesus, e Jesus foi a solução, e você aceitou a Jesus como uma forma de resolver algum problema teu. Era uma dívida, era uma pessoa que você estava brigando com ela, era uma depressão que você estava vivendo, uma ansiedade, um problema interior, um problema psicológico, um problema social. Você tinha algum tipo de problema e quase todo mundo foi assim. Nem é um problema para a gente se envergonhar. E nem é um problema também que a gente deva achar que para Jesus é um problema, porque todo mundo vai a Jesus assim. Eu sempre gosto de falar que Jesus, ele tem que ter uma autoestima muito boa, porque ninguém vai a ele por amor, todo mundo vai a ele pela dor. É a coisa mais comum. Como eu disse, não é a regra, não é todo mundo. Alguns, eu acredito, eu já vi pessoas assim, que um dia estava pensando na vida e achou que Jesus era o melhor. Mas só de achar que Jesus é o melhor, já é um sinal de que o mundo decepcionou. Porque quem está contente com o mundo não vai a Jesus. Quem está bem lá no mundo, não vem a Cristo, não é verdade? Você está bem, tem tudo, né? Você está bem, então por que você iria arrumar uma encrenca? Né? Agora eu vou virar crente, vou para a igreja, essa é a ideia que as pessoas têm, né? E aí, para não arrumar encrenca, não, fica lá no mundo, está bem, e alguns vão ficar lá e vão morrer lá. Mas alguns já foram decepcionados pelo mundo. De alguma forma o mundo se voltou, porque é isso que o mundo faz, é o que o pecado faz. Ele tem um primeiro momento que é bom, mas depois ele se volta contra nós e aí a gente acaba descobrindo que o mundo não tem nada para nos dar. A gente começa a sacar a ideia de que esse mundo realmente não vale a pena. Eu estou tentando extrair alguma coisa do mundo que o mundo não pode me dar. E aí você vem a Jesus. É assim que acontece com quase todo mundo. E todo mundo que vai a Jesus porque está meio que desiludido. Já não tem mais esperança de que o mundo vá suprir aquela necessidade, aquela carência, aquela falta, e espera que Jesus supra essa falta. E uma coisa linda e maravilhosa que acontece é que Jesus supre mesmo, né? Apesar de, ele podia até lançar em rosto, como ele fala, né, lá em Tiago, que o Senhor não lança em rosto. Ele podia lançar em rosto. Mas você é safado mesmo, quer dizer, que está no mundo até agora, e agora que, né? Agora que não tem mais nada, você volta. Que nem o filho pródigo, que voltou sem nada.
Ah, eu gastei o dinheiro. Eu sabia que você ia gastar. Ah, eu fiquei pobre. Eu sabia. Tive que comer comida de porco. Eu sabia. Eu já tinha falado isso. Pois é, e agora? Agora nada. Deus, ele não lança em rosto, ele não fica acusando você. Ah, mas agora você está voltando? Depois de 30 anos de safadeza, agora vem. 30 anos fazendo o que quer, agora vem. 50 anos sem mim, agora vem aqui com cara de tacho. Não. Deus recebe, abraça, faz festa, dá um anel de presente. Lembra do anel? Né? O anel era uma coisa... Já tinha dado dinheiro antes para o rapaz, ele gastou tudo, e agora dá um anel. Mas não vai, eu acho que o irmão até olha, mas esse rapaz vai gastar esse anel. Esse anel vai virar droga, não é? Mas não, o pai acredita, não, filho, vem aqui, vamos de novo. Mata o bezerro e faz fé. Deus recebe e aquele passado é esquecido. Essa é uma das coisas lindas do Evangelho, mas ela tem uma armadilha, e aí está o problema. É que quando Deus começa a suprir a tua necessidade, você começa a desconfiar e achar que Deus ele só vive para você. Ah, Deus ele só pensa em mim. E ele não tem outro interesse, não tem outra pessoa para ele abençoar. E Deus, é uma notícia que eu não sei se você vai gostar muito, mas você não é a única pessoa desse mundo que tem problema. Não é que Deus tenha que dividir o tempo, né? Se Deus tivesse que dividir o tempo com cada um, ia ser um problema, porque tem muita gente nesse mundo, né? Ele ia me abençoar hoje e agora, sabe, talvez nunca mais eu seria abençoado nessa vida, porque ele ia cuidar de um de cada vez. Não, ele cuida de todos. Mas eu tenho que lembrar que Deus, ele não é... especificamente, ele não foi feito sob medida para a minha vida. Na verdade, eu é que fui feito sob medida para os interesses dele. E o interesse da minha vida e o principal valor da minha vida é viver por ele. Um crente sábio e maduro, ele vai entender essa verdade de uma forma bem correta. No começo é natural que ele seja carente. Ah, eu preciso, eu estou assim, estou deprimido, estou com problema, preciso de oração, e vai ter, tudo isso tem. Só que à medida que ele vai vivendo, ele vai percebendo que essas carências não necessariamente vão passar, algumas vão continuar, isso não é um problema, e Deus continua sendo o supridor dessas carências, mas a pessoa começa a descobrir que ela pode sair um pouco de si mesma, que Deus quer fazer algo com a vida dela, quer abençoar outros. E aí é muito legal quando ele começa a sair um pouco de si e começa a entender que não sou só eu, tem outros. E ele começa então a se preocupar com outras pessoas, ele começa então a cuidar de outros, a cuidar da própria obra de Deus. Afinal, Deus quer fazer algo de mim. Mais importante do que o que Deus quer fazer na minha vida, a maneira como Ele quer me abençoar, mais importante do que essa bênção, é a bênção que eu quero ser para o próprio Deus. Eu tenho aprendido nos últimos tempos, eu não sei, tem gente que pede para Deus, não acho errado, né? Eu concordo, não há nenhum problema, mas eu não confesso para vocês que eu já não oro mais, às vezes por questão de dor. Está doendo, toma remédio, né? Ah, eu estou com dor no pé, toma remédio, tem remédio para pé. Não sarou, não tem problema. Irmãos, quando você abre a Bíblia, você encontra coisas incríveis pelas quais orar. Você encontra motivos e coisas, uma obra de Deus incrível aqui no Brasil, aqui no mundo, e você se conecta com esse algo maior. De repente, lá no fim da oração, né? Depois que você está diante do Senhor e colocou aqueles grandes motivos de Deus em sua vida, você até de repente lembra a Deus. Ah, Deus, e aproveitando lá no finzinho, né? Nas últimas palavras, aproveitando, tal, o pé está doendo, se eu puder fazer alguma coisa aqui, tal. Mas isso é o de menos. O importante é que eu pertenço a algo grande, algo realmente incrível e maravilhoso. Essa é uma das coisas boas que a leitura de Apocalipse faz por nós. Você pode não entender nada de Apocalipse, mas se você ler Apocalipse, você vai descobrir Deus fazendo um negócio gigantesco na história. Quem lê Apocalipse, mesmo que não entenda nada, mas ele vê ali nações, ele vê os demônios, e ali se fala de miríades, de milhões, são milhões de anjos, milhões de pessoas, são todas as nações reunidas, é uma guerra entre o bem e o mal, são anjos e demônios, nações contra Israel, a igreja contra o anticristo, e esse embate universal, que é um negócio que mexe com o universo inteiro, ele conecta a gente com esse algo grande que Deus está fazendo na história. Deus está conduzindo a história para o triunfo final da igreja. E de repente, nesse caminho do triunfo final da igreja sobre todos os poderes cósmicos e a vitória final da igreja sobre todos os poderes do inferno, se nesse processo Deus tiver um tempinho para resolver o problema da dor do meu pé, de repente até não é uma ideia ruim, não é? Mas vamos lembrar que a dor do meu pé
tem muito pouco a ver com tudo esse, né? Irmãos, essa é uma questão de maturidade. E o caminho da vida cristã, ele deve naturalmente seguir para isso. Você entender que a obra de Deus em você é maior do que você mesmo. Quando você não entende isso, e você fica ainda preso, né, nos interesses pessoais, achando que, como Paulo escrevendo numa de suas cartas disse, achando que piedade é fonte de lucro, como se ser piedoso e ser servo de Deus fosse uma estratégia para atingir os meus objetivos pessoais, para satisfazer as minhas necessidades pessoais. Se você pensa assim, então você foi atacado pelo egoísmo espiritual. O que o egoísmo espiritual tem de errado e por que ele estraga nossas vidas? Primeiro, irmãos, essa maneira de pensar egoísta, ela desordena a nossa vida interior. Quando Tiago escreve no versículo 1, ele diz: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? E ele responde: de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne, as paixões que guerreiam dentro de vocês. Uma das coisas que acontece quando eu sou egoísta é de que as paixões começam a guerrear dentro de mim. O que significa isso? Significa que as paixões não se entendem. Eu quero aquilo, mas eu quero aquilo outro, e de repente você quer um monte de coisa, e essas coisas ficam brigando entre si. É como se essas paixões, elas estivessem disputando lugar. Essa orquestra de paixões disputam lugar para possuírem a sua vontade. Não, você tem que querer aquilo, de repente a sua vida toda é uma busca de algo, busca de prazeres. E os prazeres militam entre si, dentro de você, para disputar quem é que vai ganhar o primeiro lugar na sua vontade. As suas paixões ficam desordenadas. Não é que a gente não tenha paixões, mas elas precisam estar em ordem. As paixões são boas. Não é um problema, eu tô com uma nova paixão, uma faculdade, um curso novo, um casamento que você acabou de fazer, uma viagem que você fez. Você pode ter uma paixão, algo que realmente te move e que te dá alegria naquele momento, não é um problema, mas aquilo tem um lugar, tem uma ordem, não pode estar em guerra. E quando você é egoísta, as paixões guerreiam dentro de você, e aí você não tem mais domínio sobre elas, elas estão em luta dentro de você, e você está sempre buscando algo, nunca está contente, satisfaz uma aqui e já tem outra te buscando, e você sai pela vida tentando satisfazer essas paixões que não se calam nunca, e não se saciam nunca. Lá em Provérbios tem um texto que fala que o desejo é que nem a cova, ele não se farta nunca. Já viu que a cova não se farta? A cova é uma boca aberta. A Bíblia usa a figura da cova como uma boca aberta, uma boca que come gente. E pode ver que a cova não se farta, sempre morre gente, porque a cova nunca deixa de ter fome. O desejo é que nem a cova, diz Salomão. Ele não se farta nunca. Se você for satisfazê-lo, cuidado, porque ele tem uma fome insaciável. Você nunca vai parar de alimentá-lo e ele nunca vai parar de exigir mais de você. Segunda coisa que o egoísmo espiritual faz em nossas vidas, ele conturba nossos relacionamentos. Tiago diz no verso 2, cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Quando você é egoísta, você vive em luta com as pessoas. Todo egoísta, isso é uma regra, todo egoísta, ele vive em luta com as pessoas. Ele está em conflito. Ninguém gosta dele e ele não gosta de ninguém. Porque, na verdade, o egoísta, ele gosta de si mesmo. Ele quer viver para si e para os seus interesses. E as pessoas são como que entraves nesse caminho. Ou só funcionam na medida em que satisfazem seus próprios instintos pessoais. Quem é egoísta vai conturbar os seus relacionamentos. A pessoa acaba ficando sozinha. E ele se pergunta por quê? Na verdade, porque é um egoísta espiritual. Em terceiro lugar, o egoísmo espiritual, ele corta nosso relacionamento com Deus. O texto diz no verso 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Por que pede e não recebe? Porque Deus, ele não tem relacionamento com pessoas assim. Você pede e Deus não. Já pensou você pedir uma coisa, né? Uma criança pede para o pai e o pai não dá? Não dou. Pai me dá, não dou. Não é? Minha mãe, ela sempre foi sábia, nunca, não dou, não, vamos lá, quem sabe, não é? Amanhã, algumas coisas eu nunca ganhei. Mas, de qualquer maneira, sempre, não, um dia, quem sabe. É aquela história que a gente faz com as crianças, na volta, filho, né?
Está no shopping, pai, compra. Não, a gente vai na volta compra, só que na volta não passa por esse caminho, né? E aí, mas cadê? A gente foi por outro caminho. Quem que já não usou desse truque? Mas o pai nunca, não filho, não vai. Alguma coisa, né? Quando a gente diz não vai mesmo, não vai comprar de jeito nenhum, é porque realmente tem algum problema de relacionamento. Tem algum problema de valor ali. O valor do filho não é o mesmo do pai. Filho, infelizmente os seus valores são diferentes do meu. Isso você não vai ter. Não é o momento, não é para você. De qualquer forma, há um problema de relacionamento envolvido e isso tem que ser ajustado. O filho, na verdade, tem que entender que ele não vai ter aquilo e ele tem que ajustar os seus valores para entender os valores de seus pais. Nós pedimos a Deus e Ele não nos dá porque nossos valores são diferentes dEle. Os valores de Deus e os nossos, eles não estão combinando. Quais são os valores de Deus? Eu preciso me conectar com eles, eu preciso saber quais são esses valores. E à medida que eu entendo os valores de Deus, eu peço de acordo com eles. Em quarto lugar, o egoísmo espiritual impede a ação de Deus em nossas vidas. O verso 3 disse: vocês pedem e não recebem porque vocês pedem por motivos errados. Impede que Deus haja em nossas vidas. Deus quer nos usar como instrumentos, mas Ele não pode nos usar se somos espiritualmente egoístas. O egoísmo espiritual impede a ação de Deus. A pessoa que é egoísta não pode ser usada por Deus. Infelizmente, a vida dele gravita em torno de si mesma, e não dos interesses de Deus. E o resultado é que Deus, ele aliena essa pessoa. De fato, essa pessoa não pode ser alvo da ação de Deus. Mas em quinto lugar, e talvez o mais importante nesse texto, é que quando somos espiritualmente egoístas, nós fazemos uma espécie de traição ao Espírito Santo que habita em nós. O texto disse lá no versículo 5, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? E eu acho interessante a ideia do ciúme do Espírito Santo. Quando você é espiritualmente egoísta, o Espírito Santo tem ciúme de você. Eu acho bacana essa expressão. Por que você tem ciúme? Vamos supor que você não seja um ciumento, né? Eu pessoalmente acho que não sou ciumento. Acho, né? E nem minha esposa é ciumenta de fato, né? Nós não somos ciumentos no sentido doente do termo. Mas isso não impede que eu tenha ciúme. Eu posso ter ciúme de repente, né? E nem impede ela de ter ciúme. O Espírito Santo não é ciumento. Por que ele teria ciúme? Ora, para eu ter ciúme, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa que está fora do normal, não é assim? Aí você chama seu marido, você chama sua esposa, olha bem, eu achei que ali você exagerou, não é? Eu não achei legal, fiquei um pouco, me senti um pouco, não é? Me senti como se alguém estivesse usando algo que deveria ser para mim. Aquele sorriso era meu, não é do outro. Tá certo? Aquele jeito de abraçar, eu posso, não é aquele jeito. Não sei, alguma coisa aconteceu que despertou o seu ciúme. E é isso que o texto está dizendo. Nós usamos a vida e acontece algo que o Espírito Santo não gostou. Ele olha e fala, isso era para ser meu, não era para ser de outro. E sabe o que é a tristeza desse texto? É que não é que é de outro, tipo do diabo. Se fosse do diabo, misericórdia, acho que é pior ainda, não é? Não é, por exemplo, do mundo. Não é do pecado, não, é meu. É como se eu assumisse para mim, e o Espírito Santo tem ciúme de mim. Outro está usando o que é meu, diz o Espírito Santo. O outro quem? Você mesmo. Na verdade, o que você está querendo para si, é o que eu quero para mim. O Espírito está dizendo isso. Então, o que você está dando a si mesmo, alimentando suas próprias fantasias, alimentando seus próprios desejos interiores, isso na verdade é meu. O seu corpo me pertence. Tem um texto lá em Coríntios, né, que fala a respeito de um homem que se une a uma prostituta, e um argumento que Paulo usa para dizer aos homens que não devam fazer isso, é de que quando o homem se une com uma prostituta, ele se faz uma só carne com ela. É como se ele fosse casado com ela. E aí ele fala, eu tomaria os membros de Cristo e os daria a uma meretriz? É a pergunta que ele faz. E aí Paulo imagina que é como se o próprio Deus ficasse com ciúmes. Mas esse corpo é meu. O corpo não é seu. O corpo foi feito para mim. E tem que ser entregue a mim. Não é para ser entregue para uma prostituta. Tem que ser usado para a minha glória. E aí vem a ideia do Espírito Santo com ciúme de nós.
O Espírito Santo fica realmente afetado por nós, fica chateado conosco quando usamos para outros propósitos que não os de Deus, aquilo que Deus tem em nós, aquelas coisas que pertencem somente a Deus. Eu quero que você abaixe a cabeça e ore comigo. O que pertence a Deus na tua vida? E é dele, tem que ser usado para ele, para a glória dele. Você sabia que o Espírito Santo tem ciúme disso? Toda vez que você usa qualquer coisa da sua vida, seja o seu corpo, seja a sua inteligência, seja a sua mente, sejam os seus bens materiais, o que quer que você use, para algo que não concorre para a glória de Deus, você deixa o Espírito Santo com ciúmes. Por que você deixa o Espírito? O ciúme é uma coisa tão triste. O ciúme é uma coisa tão triste. O ciúme é uma coisa tão sofrida. É tão dolorido sentir ciúme. É algo que nós não podemos, é como se não pudéssemos mudar uma realidade. E o Espírito Santo sente isso por nós. Tiago diz que o Espírito tem ciúme de nós. Então por que não? Por que não aplacar o ciúme dele, dando a ele aquilo que é dele, pertence a ele. Não é por mim que devo viver, é para o Senhor. Não é porque Deus me abençoa, que Ele supre minhas necessidades. Não é porque Deus está comigo, me ajudando, me abençoando, e Ele está mesmo. Mas não é por isso que eu tenho que viver em torno de mim mesmo e de minhas próprias necessidades. Na verdade, a minha vida pertence a Deus e deve funcionar, deve gravitar em torno dos propósitos dEle. É o propósito dEle que importa, é a vontade dEle que importa. Eu devo colocar a minha vida diante dEle e dizer: Senhor, minha vida é tua, eis-me aqui, usa-me, Senhor, é tua vontade, é teu plano, é o teu querer, não é o que é bom para mim, é o que é bom para o Senhor em primeiro lugar. E eu tenho certeza, Senhor, que se tomarmos essa decisão, então há de ser o melhor para nós. O nosso caminho será mais feliz, nós vamos ter muito mais vitórias em nossas vidas, nossos desejos serão muito mais atingidos, certamente. Não aquilo que desejamos, mas aquilo que realmente precisamos em nossa vida. Os nossos desejos básicos serão atendidos pelo Senhor. Jesus disse isso: vocês terão o que comer, terão o que vestir. Eu estarei com vocês, eu vou derramar paz no coração de vocês. Não vai faltar na vida de vocês a alegria do Espírito Santo, mas a vontade de Deus vem em primeiro lugar. Que Deus cure nosso egoísmo espiritual, que entendamos que não somos nós os importantes, Deus é importante em nossas vidas. É por Ele que devemos viver, e é para Ele somente que devemos viver. Senhor, toma agora nosso coração, purifica-nos, ó Deus, purifica-nos do egoísmo espiritual, ajuda-nos a entender que, do nosso ponto de vista, é bem verdade, é a nossa vida que importa, como Paulo disse numa de suas cartas, de que não adiantaria nada ele pregar a outros e ele mesmo vir a ser desqualificado. Sim, Senhor, do meu ponto de vista, a minha vida é o mais importante para Deus. Não adianta levar o mundo inteiro para o céu e eu mesmo ir para o inferno. Eu jamais faria essa troca. Mas eu nunca devo me esquecer que é a obra do Senhor que importa em minha vida. E de que eu só vou conquistar todas as coisas que eu quero. Eu só vou conquistar as verdadeiras alegrias possíveis neste mundo se eu fizer a vontade do Senhor. Se eu buscar como um louco meu próprio desejo, minha própria fantasia, eu não vou conseguir nada, eu não terei nada, pelo contrário, eu só vou colher desilusão. Seria como uma cova, Senhor, eu vou colher a própria morte. Como Paulo disse aos romanos: se viveis na carne, caminhais para a morte. Eu não quero isso, meus irmãos não querem, Senhor. Nós queremos algo mais, queremos o Senhor em nós e queremos viver para Ti, para a Tua glória, para o Teu louvor, para a Tua vontade, para o Teu plano. Isso é primeiro, Senhor. E nós sabemos que se fizermos isso, todos as outras necessidades, todas serão supridas pelo Senhor, do jeito do Senhor, no tempo perfeito do Senhor.
mas nós cremos nisso, nos entregamos, nos rendemos e aceitamos o teu plano em nós. E o fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém? Vamos lá, o grupo vai cantar uma música agora. Vamos ouvi-la? Quero convidar aqui à frente o grupo Sincero Louvor, que estará fazendo uma participação especial conosco. Domingo passado completaram aí 18 anos e conseguimos achar aí uma vaga aí na agenda, né? E vão cantar conosco hoje. Essa canção que diz assim: por mais que passamos sofrimentos, angústias e dor, nós esperamos um novo lar que o Senhor promete. Mas o nosso motivo maior é de querer muito em breve viver neste lar. Então permaneça firme, fiel até o fim, para você também fazer parte deste novo lar. Sou estrangeiro e estou por aqui de passagem, longe estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar. Mas hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderão me parar. Vou cantar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Mas tristeza nem dor, sofrimento e angústia viverão neste lar. Só o louvor e alegria, só a paz e harmonia poderão lá entrar. Mas o motivo maior de querer muito em breve viver neste lugar é ver Jesus e abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas vivemos com fé na promessa e
vencer o mundo também. Vou morar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Amém. Vamos encerrar a programação da manhã e vamos partir para a nossa escola dominical. Vamos ficar em pé. Falta alguma coisa? Tudo certo? Podemos encerrar? Vamos lá então, vamos orar, encerrando esse momento. Obrigado, Deus, por nos permitir ter este momento tão precioso na Tua presença. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor guarde nossos corações. Obrigado pelos louvores. Obrigado, Senhor, pela presença maravilhosa do Senhor, que faz a diferença e é a razão pela qual nos reunimos neste lugar. Continua conosco agora nas classes e que tenhamos, ó Pai, um pouco mais do Senhor, da Tua presença, da Tua palavra, que vai nos orientar e nos dirigir e nos ajudar a viver neste mundo de tal maneira que agrademos ao Senhor. É no nome de Cristo Jesus que oramos assim. Amém, Senhor.